Olá pessoas, o meu nome é Marcos Garcia, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma distro brazuca chamada Regata OS. Gostaria de salientar que o que vocês estão vendo no vídeo não está sincronizado com o que eu estou falando no áudio. Vocês sabem que eu já venho fazendo isso há bastante tempo, quem é novo aqui, então fica avisado, ok? Essa ISO que está sendo utilizada para demonstração é do dia 2/4 de 2018, o sistema está na versão 18.1. Uma das pessoas já me falou que eles estão trabalhando numa nova versão, mas eu peguei o que está disponível no site, fiz o download, coloquei num pendrive e o que vocês estão vendo aí foi um teste via Live Distro. Ela não foi instalada no computador aí que está sendo utilizado para demonstração, beleza? É uma distro que vem com um Plasma Desktop na versão LTS 5.8. Temos aqui também uma distro baseada no OpenSUSE e não no Ubuntu, o que atualmente é um pouquinho diferente, né? E é interessante ver isso. Eles estão em cima da versão Leap do OpenSUSE, que é uma versão mais estável, traz pacotes mais confiáveis. Mas a gente vai voltar a falar sobre isso um pouquinho lá na frente. Os caras não fizeram muitas alterações visuais no Plasma, pelo menos o que eu pude perceber foi a barra inferior um pouquinho mais alta, na cor preta, né? Eles estão utilizando o tema da barra de preto. O ícone de lançamento de aplicativos foi modificado para o da distribuição. E também a forma como os aplicativos são organizados e exibidos ali na barra está na forma de ícone, não naquela forma antiga com o nome. Essas foram as customizações, tirando, né, o lançamento do sistema também, ele tem aquela tela de abertura também está modificada, mas tirando isso, assim, de primeira mão eu não consigo perceber ali nenhuma outra customização. Para mim o resto já vem aí do Plasma e o foco dos caras, pelo menos a impressão que eu tive, está em outras coisas e não nessa cosmética de sistema. E já emendando, né, em relação ao foco dos caras, a impressão que eu tive é que os caras têm um foco maior para gamers, apesar de não ser só isso. Acredito que, olhando assim no macro, eles querem entregar uma distro que seja fácil para todo mundo, principalmente no que diz respeito à instalação de aplicativos. Mas, olhando assim de forma um pouquinho mais minuciosa, a impressão que eu tive é que eles têm um foco maior ali nos gamers, eles estão tentando entregar a parte de driver e de suporte gráfico mais atualizada, com os recursos mais novos, que também pedem aí um hardware mais novo. São coisas que estão praticamente saindo do forno no mundo Linux, então eles estão tentando trazer isso aí já incorporado no sistema para que as pessoas consigam utilizar sem dor de cabeça. Achei muito bacana a loja de aplicativo que os caras desenvolveram. Aqui a impressão que eu tive é que você tem basicamente o mesmo conceito dos apps Electron. A gente tem parte nativa, né, totalmente integrada com o sistema, mas a parte que você está navegando ali, visualizando os aplicativos, a parte visual dentro ali da janela é um web app. Ele está se comunicando diretamente com a internet, trazendo os dados em tempo real. Aquilo ali é uma página de internet, basicamente. Não vejo problema nisso. A única coisa que pelo menos eu senti aqui na minha utilização é que a resposta da loja é um pouquinho mais lenta. Quando você clica em alguma coisa, ou então às vezes na abertura mesmo, para trazer a página inicial, ela demora um pouquinho mais. Talvez isso também já tenha melhorado um pouquinho com as atualizações de sistemas mais recentes, mas pelo menos assim, a impressão que eu tive com a ISO que eu botei é que em alguns momentos você sente uma resposta um pouco mais lenta da loja de aplicativos e que, novamente, isso não é um problema, só é talvez um incômodo aí para algumas pessoas que querem a coisa naquele clique show, né? Mas achei bacana, visualmente é bem atraente, mas eu gostaria de fazer umas ressalvas aqui. Acho que, apesar de tudo, ela não está completa, não está finalizada, e pelo que eu pude perceber, pelo menos de alguns posts, acho que foi um ou dois que eu vi aí na internet do blog dos caras, é que eles estão acrescentando os features aí conforme a coisa vai evoluindo.
Tanto é que antigamente você não tinha como fazer remoção de aplicativos pela loja, apenas instalar e visualizar o que estava instalado. Ainda não é possível remover aplicativos de sistema. Então assim, os caras estão evoluindo o produto deles. Acredito que é justo dizer que não é um produto acabado. Então assim, quando você manda instalar um aplicativo, a resposta da instalação ela não é tão legal. Você não tem o status de instalação daquilo ali, você tem uma notificação visual na loja de que aquilo começou a ser instalado, e depois o sistema te dá uma notificação de que um aplicativo está sendo baixado e instalado, mas você não sabe se realmente está acontecendo. Depois a loja te devolve um ícone de que aquilo está instalado, né? Na verdade ele te muda o ícone para remover aplicativo, só que o aplicativo não aparece no lançador de aplicativos, você não consegue achá-lo, e depois de bastante tempo o sistema, né, o KDE te devolve uma notificação de que o aplicativo foi instalado, e aí sim você consegue utilizar e abrir o aplicativo e sei lá o que. Também tentei remover o aplicativo pela loja, mas ao invés de removê-lo, ele me mandou abaixar um script. Eu não entendi. Não sei se esse é o comportamento realmente que os caras implementaram, ou se isso está acontecendo porque eu estou numa live distro e tem toda a questão de usuário root ou não. Mas é o que eu falei, a impressão que eu tive é que é um produto que ainda está em desenvolvimento, ele não está acabado. Achei muito bacana a sacada dos caras. Eu acho que todas as distros deveriam abraçar esse modelo de loja, e eu acho que seria muito mais simples manter isso daí para todo mundo e também evoluir isso daí com o passar do tempo, sem ter que toda hora ficar redesenvolvendo tudo do zero, que é o que pelo menos eu tenho visto em todos esses mais de uma década de acompanhando o Linux. Nenhuma loja dura muito tempo, e toda vez os caras praticamente começam um projeto do zero ali, e na hora que eles conseguem chegar numa maturidade legal, já passou. Então eu acho que essa abordagem que os brazucas resolveram seguir, na minha opinião, talvez seja melhor, mas a gente tem ainda essas questões de resposta, de velocidade, mas nada que, sei lá, uma implementação de cache local, ou então download das principais coisas em plano de fundo e armazenamento daquilo local, fazendo um cache mesmo local, não resolveria. De repente seriam apenas pequenas lapidações assim que o produto tiver numa, sei lá, maturidade suficiente. Ou então, olhando para outros projetos, né, de repente isso seria também uma solução para que as coisas tivessem uma resposta muito mais rápida. Voltando a falar um pouquinho da base do sistema, que é o OpenSUSE, o LEAP, a impressão que eu tenho aqui é que os caras querem entregar uma base bem estável, mas eles também querem entregar algumas coisas meio que bleeding edge, principalmente essa parte gráfica. É realmente a impressão que eu tenho. A parte voltada ao gamer, né, a parte gráfica, eles estão querendo trazer uma coisa mais atual. Em contraponto, você vê ali o pacote SwitchOffice, que é o LibreOffice, na versão 5.4, uma coisa mais estável, mais testada. Acho que um outro ponto que vale ressaltar aqui são os canais de software pré-habilitados. Talvez aí algumas pessoas não achem isso bacana. Eu entendo que os caras estão fazendo isso para facilitar a vida de todo mundo. Eles já estão entregando tudo meio que pronto para uso. Você só precisa entrar na loja de aplicativos e mandar instalar. Mas talvez algumas pessoas não achem isso daí bacana. Então, se você é uma dessas pessoas, ou você desabilita aquilo ali, ou então essa distro talvez não seja para você. Aliás, comentando sobre isso, eu lembrei de outra questão da loja de aplicativos que me chamou um pouquinho a atenção, que foi a aparição de alguns games que não são nativos, você não consegue instalar via loja de aplicativos. Eles fazem parte, por exemplo, do Steam, mas eles estão listados ali. Ou seja, aquele game existe para Linux e você tem como instalar, eles te direcionam para o canal do Steam. Aí você vai baixar o cliente Steam, vai fazer a instalação e tudo mais. Então eu achei interessante eles listarem aquilo ali, né, e mostrarem, olha, isso existe, está disponível para Linux, você consegue utilizar, mas aí eles te jogam para outro canal. Talvez aqui também algumas pessoas não achem isso legal, porque você está dentro de uma loja jogando o usuário para outra loja. Eu não tenho uma opinião
tão formada assim sobre essa questão, então eu vou preferir não comentar muito. Eu só estou relatando aqui porque eu achei interessante, isso não é tão comum de você ver em outras distros. No mais, para esse vídeo também não ficar muito longo, o que eu achei? Primeiro, eu gostaria de parabenizar os caras, porque é uma puta de uma iniciativa. Eu não sei se quem está vendo esse vídeo entende da complexidade de se criar e manter uma distribuição. Na grande maioria dos casos, uma ajuda financeira é necessária para que o projeto continue evoluindo, porque ele vai crescendo e ele vai exigindo mais das pessoas que fazem parte dele. E se você não tiver uma ajuda financeira para começar a focar naquilo ali, é possível até que o projeto morra, porque começa a ficar inviável. Fora isso, a impressão que eu tenho é que é uma distro que está em processo de amadurecimento. Os caras estão evoluindo, tem bastante coisa ali para arrumar, tem bastante coisas cosméticas também para arrumar. Por exemplo, eu fiz a troca do lançador de aplicativos, né? Fiz aquela alternância dos 3 que já vem instalados no KDE por padrão, e aí o ícone de lançamento dos caras sumiu. Então, assim, algumas coisinhas que são bem cosméticas, bem bobinhas, elas ainda não estão 100%, e também tem umas coisas um pouco mais complexas que ainda estão em estágio de evolução, como por exemplo a loja de aplicativos. Eu decidi nesse vídeo não ficar apontando para todas essas coisas, acho que não faz sentido. Eu sei que eu tenho feito isso para vários flavors do Ubuntu, mas eu acho que é um pouquinho diferente. Acho que esses caras estão aí há muito tempo, e a impressão que eu tenho é que às vezes os caras estão batendo na mesma tecla errada sempre. Então, às vezes é bom apontar, né? Falar assim, pô, já estava na hora disso não acontecer mais. Então, basicamente é isso. Não é uma distro perfeita, mas é uma distro que tem um futuro muito promissor se os caras conseguirem dedicar os esforços necessários para fazer ela crescer, e também se eles tiverem aí a ajuda que eles precisam para que o projeto evolua numa velocidade que consiga acompanhar todo o resto, aí, consiga acompanhar os mainstreams e que justifique a pessoa, por exemplo, largar o OpenSUSE principal ou o Ubuntu, ou seja lá qual distro que for, e cair aqui de cabeça na distro dos caras, a não ser que também eles foquem no diferencial, que é essa parte gamer, por exemplo. Vem pra cá que aqui você vai ter o melhor dos mundos para conseguir rodar tudo que você quer no que diz respeito a gamer, com a melhor performance, melhor gráfico possível. Também pode ser, né, ser uma distro de nicho, focar naquele público e foda-se o resto. Mas eu não sei, eu não tenho noção de qual é o real foco dos caras. Eu precisaria trocar uma ideia com eles. Quem sabe no futuro breve o cabeça do projeto não vem para cá pro canal, pra gente fazer um bate-bola e vários desses pontos ficarem um pouco mais claros aí para todo mundo. Beleza? Não, mas é isso, gostei disso, gostei do projeto, espero que os caras consigam crescer e se destacar cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado no vídeo, e se não conheciam a distro, tá aí, tô apresentando para vocês. Na descrição aqui do vídeo vai estar o site, como vocês fazem para baixar. Entra lá, baixa, dá uma olhadinha, vê se ela atende as suas necessidades. Tá ok? Gostaria de lembrar que as músicas desse canal são da banda Vartroy. Se vocês quiserem curtir o nosso som, é só entrar no banda.vartroy.com e clicar na seção Music, que está tudo disponível gratuitamente para download. Beleza? Vou ficando por aqui então, um grande abraço, fui!